Alguma vez já parou para pensar na grandiosidade do poder de Jeová? A capacidade que o nosso Deus tem de nos proteger, nos libertar, nos fortalecer e nos ajudar? É muito bom parar e pensar nisso, queridos irmãos, porque o mundo, à medida que ele vai passando, ele vai piorando. E isso pode fazer com que as dificuldades que nós como cristãos enfrentemos sejam cada vez maiores. Nessas situações, quando as dificuldades apertam, é bom nos lembrar de que nós temos um libertador. Nós temos uma rocha. Nós temos alguém preparado para nos salvar. E essa pessoa quem é? Jeová Deus. Saber disso ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a não desistir. Mas agora, que provas temos de que Jeová tem a capacidade de nos libertar, de nos ajudar? Quais são as comparações que Davi fez com coisas inanimadas que podem ajudar-nos a aprender muito sobre o tipo de Deus que nós adoramos? E se tivermos a passar agora por dificuldades que achamos que não estão a acabar, qual deve ser a nossa determinação? Esse discurso vai nos ajudar muito nesse sentido, queridos irmãos. Nesse discurso, nós vamos entender um pouquinho sobre a capacidade de Jeová ser o nosso libertador. E com certeza estaremos muito encorajados. Davi é basicamente a pessoa ideal para falar sobre isso. Durante o percurso da sua vida, ele passou por várias dificuldades muito grandes. Só para os irmãos terem uma ideia, quando nós damos uma olhada assim no nosso manual de atividade na página número 4, nós conseguimos perceber 3 grandes dificuldades que Davi passou. Mas, apesar dele ter passado por essas 3 dificuldades, ele enfrentou Golias, um leão e um urso. Veja o que ele disse no livro dos Salmos 18, 1 ao 2. Salmo capítulo 18, versículos 1 ao 2. Davi disse o seguinte: Eu amo-te, ó Jeová, a minha força. Jeová é o meu recheio, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poderoso Salvador, o meu refúgio seguro. Os irmãos conseguiram perceber com que coisas Davi comparou ao Jeová? Davi comparou a Jeová como um rochedo. Ele comparou a Jeová como uma fortaleza. E ele comparou a Jeová como um escudo. Por que Davi fez isso? Por que ele fez essas comparações? Na realidade, ele queria dizer que, assim como uma grande rocha é firme e inabalável, Jeová Deus pode ser uma fonte sólida de segurança para nós. Ou seja, Davi queria dizer que, independentemente das circunstâncias que nós passamos, Jeová pode nos dar a proteção que precisamos. Jeová pode proteger o seu povo contra qualquer tipo de calamidade, provendo a proteção que eles precisam. Não é bom saber disso? Será que saber disso não nos encoraja? Saber que nós adoramos um Deus que é o nosso libertador, um Deus que realmente nos fortalece, nos protege? Com certeza que sim. Nada, queridos irmãos, pode nos abalar. Nada é mais alto, é mais poderoso do que o próprio Jeová. Jeová é o nosso libertador. Então, se você está a passar por alguma dificuldade nesse momento, lembre-se disso. Lembre-se de que Jeová vai nos libertar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer uma coisa que Davi também fez. O que é? Veja o livro dos Salmos 18, 6. Na minha aflição, ou seja, quando ele estava a passar por problemas, por várias dificuldades que estavam a incomodá-lo,
e invoquei a Jeová. Clamei ao meu Deus por ajuda. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Os irmãos conseguiram perceber o que nós podemos fazer para sentir que Jeová realmente é o nosso escudo quando nós estamos a passar por dificuldade? Nós precisamos orar a Jeová. E qual é a garantia que esse texto nos dá? Jeová vai ouvir as nossas orações. Nós adoramos um Deus que realmente ouve os aflitos quando clamam a Ele por ajuda. Jeová também escuta a voz e conhece as intenções de quem ora. Então, nós podemos ficar à vontade para orar a Jeová, seja em voz alta, em silêncio. Nós queremos fazer petições a Deus, abrir o nosso coração a Ele, porque nós temos a garantia que Jeová Deus vai realmente nos ouvir. E depois de orar, o que nós podemos fazer? Nós precisamos fazer algo muito importante que Davi também fez. Veja o versículo número 16 do capítulo número 18. Davi disse: das alturas ele estendeu a mão, segurou-me e tirou-me das águas profundas. Ele livrou-me do meu forte inimigo, dos que me odiavam e que eram mais fortes do que eu. Ou seja, Davi, conforme mostra a imagem, ele tirou um tempo para lembrar que Jeová livrou dos seus fortes inimigos. Que fortes inimigos eram esses? Golias, uma pessoa gigante que ninguém ousaria enfrentar. Davi foi lá, com a ajuda de Jeová, conseguiu tirar a vida de Golias. Um leão, um animal feroz que estava a incomodar as suas ovelhinhas. O que Davi fez? Com a ajuda de Jeová foi lá e matou o leão. Um urso, e Davi fez exatamente isso. Enfrentou o urso. Mas agora, por que foi bom Davi lembrar dessas ocasiões? Porque quando ele se lembrou dessas ocasiões, ele percebeu realmente que Jeová é o seu ajudador, que Jeová é o seu libertador, que Jeová realmente pode ajudá-lo em qualquer momento de sua vida. Então, que tal você tirar tempo para lembrar das coisas boas que Jeová já fez por ti? Para lembrar dos salvamentos que Jeová já fez? Queridos irmãos e irmãs, queremos tirar tempo para nos lembrar de como Jeová já respondeu às nossas orações, de como Jeová já nos ajudou, já nos apoiou. Isso vai fortalecer a nossa fé de que Jeová realmente é o nosso libertador e nos dará força para continuar a superar qualquer adversidade que talvez venha na frente e nos ajudará a não ficar ansiosos. Será que você ainda lembra o que nós aprendemos? Como vimos nesse discurso, queridos irmãos, Jeová é o nosso libertador. Vez por outra, nós vamos passar por dificuldades. Muitas dessas dificuldades serão pesadas demais. Mas nós queremos nos lembrar que Jeová é o nosso rochedo, a nossa fortaleza e o nosso escudo. Isso significa que Jeová tem o poder suficiente para nos dar segurança e proteção. Mas também, para que nós recebamos essas bênçãos de Jeová, nós precisamos orar de coração a pedir a ajuda dele. E quando nós fizemos isso, nós podemos ter a certeza que ele vai nos ouvir, porque Jeová é um Deus que está pronto para nos ajudar. E outra coisa que nós precisamos fazer é lembrar das coisas boas, da libertação que já tivemos no passado. Se fizermos isso, podemos ter a certeza que Jeová será o nosso libertador.